Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 22 de maio, sábado, um dia maravilhoso que o Senhor tem derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Bom dia, o Senhor esteja abençoando todo o teu final de semana, esse dia de sábado, porque se o Senhor nos deu esse dia, é sinal que esse dia está preparado, concretizado, e as bênçãos, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos sempre lendo a palavra do Senhor e lembro sempre, todos os dias, né, a partir das 10 horas. Hoje eu estou um pouquinho atrasado, o sistema aqui, o Wi-Fi não estava funcionando muito bem, mas deu tudo certo. Estamos aqui ao vivo e o Senhor tem nos dado essa estratégia, esse momento, né? Para que nós possamos estar conversando sobre a palavra de Deus, sobre os negócios do Senhor. A Bíblia nos recomenda, né, para nós olharmos lá para o alto, né, e também a Bíblia nos recomenda pensar nas coisas do alto, né, como Paulo diz na sua palavra. Então é essa questão que nós vivemos todos os dias, é pensar um pouco, ler a palavra de Deus de maneira linear, de maneira sistemática, todo dia um pedaço, todo dia uma palavra, e nós vamos andando e sendo abençoados, e nos preparando e pensando a respeito da palavra de Deus, uma grande bênção. Estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, e eu quero ler antes aqui, Mateus capítulo 21, e sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Todas as profecias, todo o livro do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, fala exatamente, pontua para esse momento, né? É o momento do ministério de Jesus, eu diria dentro do ministério de Jesus, é o ápice, quando ele chega em Jerusalém, dessa vez para comemorar a sua terceira Páscoa, né? A Bíblia fala de pelo menos 3 Páscoas, essa é a terceira Páscoa, mas também é a derradeira Páscoa, é a última Páscoa do Senhor Jesus. A partir daqui, são mais ou menos 5 dias entre a entrada de Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. E não só Mateus, mas Mateus, Lucas, Marcos e também João falam a respeito, mais ou menos a terça parte de todos os evangelhos falam exatamente de uma maneira destacada, de uma maneira singular, de uma maneira detalhada, essa semana do Senhor Jesus, que é a semana que antecede o seu sacrifício. Por que essa semana? Porque é uma semana antes da Páscoa, né? Exatamente quando o Senhor vai comemorar a última Páscoa junto com seus discípulos. Então esse momento é maravilhoso, é crucial e importante, e com certeza para nós que somos intercessores, nós que oramos e nos colocamos até como ministério, né, na presença do Senhor, para nós esse momento também é um momento assim singular no mundo espiritual. O mundo espiritual está todo ele, né, em polvorosa por causa desse momento e por causa dos momentos que antecederão o sacrifício do Senhor Jesus. Então é por isso que é tão importante e por isso que os evangelhos eles pontuam, destacam de maneira tão singular, tão profunda esse momento do ministério de Jesus, que é a última parte do ministério de Jesus. Mateus capítulo 21, do versículo 1 em diante, diz assim: hoje, como eu já falei já 2 dias sobre Jerusalém, eu vou falar mais do texto em si, né? E vamos conversando a respeito do texto. Mateus 21, versículo 1 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras sempre é a porta de entrada, tá? O Monte das Oliveiras fica no alto, né? Toda Jerusalém, principalmente a Jerusalém antiga, é cercada por montanhas, né? E tem até um texto dos Salmos, eu anotei aqui, depois eu vou ler, tem até um texto dos Salmos que fala, né? Que a proteção do Senhor é como as montanhas em Jerusalém, né? Que protege Jerusalém. E diz assim, dizendo-lhes, ide à aldeia que aí está, diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. O profeta é Zacarias, tá? Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. A tradição católica chama de Domingo de Ramos, né, por causa disso. E as multidões, tanto os que precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Falando mais do texto hoje, tem muitas coisas que a gente precisa conversar a respeito, né? Uma delas, aliás, eu descobri, né? A Amanda está aqui, a Amanda até mandou uma pergunta para mim. Eu descobri que tem caixinha de perguntas no Instagram. E eu coloquei assim para as pessoas me perguntarem, e vieram uma série de perguntas, né? Só que eu gostaria que, se você puder, fizesse essas perguntas de novo. Sabe por quê? Eu não sabia. A caixinha do Instagram só fica 24 horas. E eu deixei tudo para estudar nessa sexta-feira, pensar e responder. Quando eu entrei lá nas caixinhas, eu descobri, o pastor José Pinheiro deu risada de mim, né? Zombando de mim, falando, ué, você não sabia? Eu falei, não sabia. Então, depois de 24 horas, por estar na seção do Instagram, chamado... eu até esqueci o nome do departamento lá do Instagram, mas depois some, e eu não sabia. Mas desculpe a minha ignorância, né? Mas eu criei uma caixinha de perguntas, e tem me vindo perguntas principalmente por causa desses conflitos. Então eu quero combinar com você uma coisa. Eu vou story. Obrigado, Eva. Story. Então, é do setor lá, do departamento, chamado Story, né? E eu pus lá a caixinha de perguntas. Vieram várias perguntas para mim, só que sumiram. E perdão, mas foi sem querer, viu? Não foi por dolo, não. Falei, mandou a caixinha de perguntas e não respondeu, não. É que sumiu mesmo. Eu não sabia que depois de 24 horas sumia, saía do ar, né? Mas muitas das perguntas estão falando exatamente sobre os conflitos de Jerusalém, tudo. Eu vou responder. Só que como é uma resposta muito pontual e ao mesmo tempo uma resposta que, creio eu, tem que ser dada de uma maneira profunda, então eu vou responder das perguntas, essa pergunta com certeza, né? Muitas perguntas fizeram sobre o final dos tempos, né? O sinal da volta de Jesus ou arrebatamento da igreja, e também perguntaram muito sobre esse conflito de Jerusalém, de Israel, o Hamas e tudo isso que fala, e eu já falei para você, né, que ao contrário daquilo que acontece em outras... Durante a história da humanidade, que as pessoas iam, né, os mais fortes
sequestravam mais fracos, né? E tomavam conta, se apoderavam daquele terreno, daquela terra, daquele território. Não foi assim com Israel. Vou repetir. Claro que eu vou responder de maneira detalhada depois. Não vou entrar nesse fórum, porque senão vai passar o tempo e eu não vou terminar aqui. Mas não, presta atenção, vou falar de novo. Não foi assim com as terras que o Senhor prometeu ao povo de Deus. Por quê? Porque essas terras foram compradas. Foram compradas. Não foi invasão, como foi aqui, por exemplo, na guerra, né? Até mesmo aqui na nossa região, quando o Brasil se reuniu com a Argentina e o Uruguai e guerrearam contra o Paraguai e dizimaram o povo paraguai para conquistar umas porções de terra, né? Principalmente ali no sul do Brasil, né? A Tríplice Aliança, chamada, se você lembrar do tempo de escola, dessa guerra, e nós dizimamos o povo paraguaio, dizimamos a tal ponto de que o governo permitiu que um homem tivesse 2 ou 3 famílias ou 2 ou 3 mulheres. Por quê? Nós destruímos a tal nível o povo paraguaio que, se não fosse a atitude do governo paraguaio, o povo paraguaio teria sido dizimado. Veja só o que aconteceu aqui no Brasil. Estou falando de pouco tempo atrás. Pouco tempo, claro, dentro da história. Não é do meu tempo nem do teu. Mas a gente aprende nos livros da escola. Então, não foi assim com Israel. Não foi. Israel foi comprada. Aí você vai falar, mas Deus não é o proprietário? Deus é. Mas Deus não prometeu aquelas terras para o seu povo? Prometeu. Mas foi uma terra comprada. Simples assim. Tudo ali foi comprado. Passado por contrato, era, em algum tempo, na antiguidade, contrato oral, com testemunhas, e depois passado em papel mesmo. Então, mas eu vou responder detalhadamente, né? Eu vou responder, te prometo, até segunda, terça-feira eu te respondo, a todos vocês que fizeram essas perguntas, vou responder, e se você puder perguntar de novo, eu te agradeço, porque eu perdi todas as perguntas. Essas aí eu lembro, né? Algumas delas eu lembro. Outras, se você puder me mandar, vai ser uma grande bênção. Então, Jesus está aqui, voltando ao texto. Jesus está aqui porque jumentinho. Primeiro, para se cumprir aquilo que Zacarias havia dito sobre ele entrar com jumentinho em Jerusalém, filho de jumenta. Segundo, na cultura, sempre é bom você pegar a antiguidade, a palavra profética, mas também situar esse momento na cultura da época, né? Na geração da época. Então, na época, na antiguidade, no tempo de Jesus, quando um rei entrava numa cidade com cavalo, cavalo simboliza guerra, exército, poder, tomada de território, domínio, litígio, capacidade bélica, cavalo. Quando um rei entra com um cavalo numa região, significa que ele está indo em guerra. Mas no tempo de Jesus, quando um rei entrava com um jumentinho, simbolizava paz. Porque o jumentinho, agora para nós de dentro, aqui de dentro, né? Porque jumentinho é um animal de serviço. E Jesus entrando com o jumentinho primeiro, ele está ali pontuando paz. Jerusalém, né? Jerusalém, lembra do primeiro proprietário de Jerusalém quem era? Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque, rei. Melca, justiça. Zedeque, paz, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis capítulo 14. Já li, não vou ler de novo. Mas ele entregou do seu pão e entregou do seu vinho a Abraão, estabelecendo ali uma aliança. Lembra que eu falei para você que é um dado, é uma palavra de fundamento? Toda a Constituição é por transferência.
Não é pura e simplesmente a pessoa falar, ó, você está isso ou você está aquilo, mas é transferência. E o entregar do pão e do vinho significa transferir a autoridade de rei e de sacerdote sobre Abraão. É por isso que os patriarcas tinham uma constituição sacerdotal, né? Então, Melquisedeque, também vou falar a respeito disso quando eu falar só sobre esse assunto. E Melquisedeque recebeu dízimo. Recebeu dízimo, e naquela época na cultura não era apenas do povo de Deus, ou o povo que estava sendo formado, povo de Deus em Abraão, né? Não era só, mas os caldeus, os filisteus e todos os outros povos faziam isso, que era, quando a pessoa entregava o dízimo, entre aspas, era como se fosse um pedágio, entre aspas, é como se fosse uma compra também. Fora tudo que foi feito, Melquisedeque está transferindo o seu sacerdócio, o seu reinado, mas também Melquisedeque está transferindo os bens, a terra. Então Abraão lhe entregou o dízimo, e dízimo para nós está além, muito além das leis mosaicas, como a Santa Ceia também, como o batismo também, que são, hoje nós chamamos, né, na nossa teologia de Novo Testamento, ordenanças, mas naquela época estabelecia o quê? A aliança. Então, quando Jesus entra com o jumentinho, Jesus está dizendo, eu estou reafirmando, confirmando, ratificando a minha paz. Daí o jumentinho. Segundo, jumentinho serviço. Por quê? Porque Jesus estava entrando naquele lugar para servir e não para ser servido. Veja como a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela explica e se explica por si só. Jerusalém, a cidade luz, mas também a cidade de justiça e a cidade de paz. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo. Realmente não tem. Mas que a origem é essa, é. Claro que daqui a algum tempo isso vai ser alterado, transformado, e esse lugar vai ser trazido à condição real e original. Mas isso é uma outra conversa, é um outro momento que a gente vai discutir e conversar a respeito. Então você percebe que, então puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Por que colocar as vestes? Qual é a simbologia? A simbologia é quando os invasores, né, os dominadores entravam num terreno, num território, num reino, numa cidade. Para nós hoje, né, um país, o que significa? Significa que quando, e isso acontecia muito com o exército romano, que quando o exército romano chegava numa região, as pessoas com medo, né, tinha toda uma explicação espiritual para isso, mas também é outra história que depois eu conto para vocês. Mas quando os romanos entravam, na maioria das vezes eles não guerreavam. Por quê? Porque os povos, principalmente os representantes militares, os homens, né, eles chamavam naquela época, homem maduro era chamado de homem de guerra. Então os homens faziam o quê? Eles se despiam, colocavam a roupa ao lado, as ferramentas, as armas ao lado, e se prostravam para receber, né, o exército invasor, ou o povo, ou a nação, ou império dominador e invasor. Então essa atitude dessa multidão, colocar as vestes para que o Senhor Jesus passasse por cima e a sua montaria passasse por cima, é uma atitude de despojamento, de nudez, nudez espiritual, nudez moral, nudez social. Eles estão se despindo, simbolicamente falando, claro. Jesus não estava invadindo com armas, mas ele estava invadindo com a paz. Daí esse lugar ser tão sério e ser tão marcado por muitas coisas. De um lado, nós temos o nosso lado mais pentecostal, que mistifica o lugar, né?
Do outro lado, nós temos o nosso lugar mais histórico, o nosso grupo mais histórico, que banaliza o lugar falando que é qualquer lugar. Não, não é qualquer lugar. Jerusalém não é qualquer lugar. Do outro lado, também não precisamos mistificar. Não existe nenhuma aura, nada que seja além de uma palavra profética que permanece sobre aquele lugar. O ambiente profético, ele é permanente, ele é eterno. Então existe sim essa constituição naquele lugar, sem mistificar, sem tornar uma coisa etérea, abstrata, não. É real, é pé no chão, mas que existe, existe. Então, quando Jesus adentra a cidade, e a palavra do Senhor é maravilhosa, e essas pessoas simbolicamente falando, se despem, colocando as suas vestes no chão, é que elas estão, simbolicamente falando, que elas estão se rendendo a esse trono, se rendendo a esse reinado. É uma atitude profética. Lembra que eu falei para você que a palavra de Deus é de ação em ação profética? E todas essas ações proféticas foram baseadas em ações anteriores. Por exemplo, essa aqui, a entrada de Davi com a arca. Que pena que não dá tempo para eu ler. É uma passagem maravilhosa, mas Davi entrando com a arca, em festa, em alegria e dançando, a cada 6 passos, eles sacrificavam ao Senhor em louvor e adoração. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Entendeu? Então Davi, 1000 anos atrás, profeticamente entrou na cidade de Jerusalém com a arca. 1000 anos mais tarde, Jesus está entrando, o que significa que nós um dia, naquele lugar, estaremos em festa e Jesus adentrará pelo portal dourado, né? Essa porta dourada existe até os dias de hoje, está lá pavimentada, está por sobre, né, o portal original, mais ou menos 2 metros abaixo da terra, né? Por quê? Porque se os geólogos dividiram em fatias, né? E a cidade foi destruída e construída, destruída e construída, destruída e construída. Então já está, esse portal está, o original, a 2 metros, 2,5 metros abaixo. Mas existe um portal chumbado e tudo mais, por onde os judeus creem que o seu Messias, né, pela primeira vez, vai entrar. E nós cremos que o nosso Yeshua HaMashiach entrará na sua segunda vinda por aquela porta, né? E aquela porta se abrirá, e o Monte das Oliveiras se fenderá, e uma série de coisas. Então é maravilhoso isso. E a palavra do Senhor diz: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então está falando o quê? Que esse reinado é o reinado que está sendo confirmado, ratificado nas palavras proféticas do Senhor em vários textos e também no livro de Salmos, quando fala do trono de Davi, que seria reconstruído, reedificado e seria eterno. Então Jesus está se posicionando espiritualmente. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Por quê? Ele é profeta? Também é, né? Ele é sumo profeta, ele é sumo sacerdote, ele é sumo apóstolo, ele está por sobre todos os ministérios, né, do Espírito Santo, todos os dons, mas ao mesmo tempo ele é o servo. O Deus que se faz fraco, o Deus que se entrega e morre por nós. É maravilhoso, glória a Deus. E a palavra do Senhor no livro do Salmo 78, versículo 52 diz assim: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho, dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Aqui está falando
de uma visão escatológica. Mar significa convulsão social, tá? Em toda a Bíblia, quando você ler mar, convulsão social. Daí Apocalipse falar que a besta sairá do mar, né? Convulsão social, que é o que o diabo quer promover. É o que ele está fazendo lá em Israel, é o que ele está fazendo aqui no Brasil, é o que ele está fazendo em todo. E aí eu falei para você que Jerusalém é o termômetro. Por que Jerusalém é o termômetro? Olha o que está acontecendo. Jerusalém não conseguiu, Israel não conseguiu vacinar a todos ali? Conseguiu. Na mesma semana, praticamente, que terminou a vacinação, que chegou aquele número que eles chamam número de, como é que chama? De rebanho, né? Que está acima dos 70% de toda a população vacinada, veio o conflito armado. Por quê? É o Senhor permitindo e nos falando, nós, servos de Deus, o que está acontecendo. Ainda que vençamos a pandemia, ainda existem muitos conflitos a se, desculpe falar, mas a se romperem por muitas regiões do planeta. Por isso que Jerusalém é o termômetro. É o Senhor para nós, porque a Bíblia fala que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus ungidos. E realmente é visível. Não precisa forçar nada. Tá estampado nos jornais o que aconteceu. E você perceba que tudo culminou por causa de um movimento religioso dos ortodoxos quando fizeram uma festa lá, né, em homenagem a um grande rabino lá da região. E a partir desse momento começou, ou seja, a religião ela fica cada vez mais consistente, infelizmente, cada vez mais destruidora, porque pessoas morreram pisoteadas, como se tivessem sido oferecidas em sacrifício. Veja qual o contexto espiritual. Tá lá. Eu não estou forçando, eu não estou profetizando. Porque ele profetizou. Não, está lá. Os noticiários escreveram a respeito. E aí, imediatamente depois, veio o conflito, que são exatamente os próximos capítulos que a humanidade vai passar. Por isso que eu falo para você que Jerusalém é o termômetro. Daí falar que Jerusalém é um lugar normal, comum, não é. Por causa disso. E aí, aguardemos os próximos capítulos e oremos, intercedamos por toda essa situação. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa. Por que sua terra santa? É sua por direito. Ele é o herdeiro, ele é o prometido das nações, mas é sua porque a sua família comprou. É sua porque a sua família também conquistou na pessoa de Caleb. 85 anos, quando ele entrou nas terras, nos montes, nas colinas do Hebron, e conquistou toda aquela região novamente, né? E ele conquistou, claro, uma terra que já pertencia ao povo de Deus, mas ele vai lá e conquista e tira os poceiros da terra, né? Caleb. Então ele levou-os até a sua terra, até o monte que a sua destra adquiriu. Que monte é esse? É o monte de Macpela, é o monte onde Abraão comprou também. Abraão comprou para que fossem enterradas as famílias patriarcais, né? Os patriarcas foram enterrados naquela região, né? Que é o Monte das Oliveiras, é toda a região ali, é todo o conglomerado do Monte das Oliveiras. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Puxa vida, glória a Deus, e o tempo vai passando. Mateus capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Quem falou isso? Jesus Cristo. Lá no Monte das Bem-aventuranças, no Monte das Beatitudes, Mateus capítulo 5, versículo 34 e 35, ele chama de Jerusalém de
cidade do grande rei. Quem é rei? Ele próprio. Zacarias 14:4 diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, pelo oriente e pelo ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ou seja, o que ele está profetizando? Uma grande catástrofe, um terremoto de proporções jamais vistas anteriormente, mas que fenderá o Monte das Oliveiras, né? E ali se manifestará um vale. Como eu sei? Por causa das bolainas. Quem são as bolainas? O Mar Morto, ele está diminuindo. Todos os anos ele diminui alguns metros, né? E o Mar Morto está como se ele tivesse a Terra estivesse absorvendo o Mar Morto. Já tem grandes erosões ao redor do Mar Morto de acima de 15, 20 metros de altura. Mas nas regiões já desérticas, onde era anteriormente, né, as margens do Mar Morto, o que acontece? Está minando água. E por incrível que pareça, está minando água potável. Já encontraram organismos dentro dessas águas. As bolainas são buracos, né, de mais ou menos 7, 8 metros de diâmetro por 10, 8 metros de profundidade. E já encontraram organismos. A ciência não está conseguindo explicar, mas nós sabemos o que é. É a antevisão de possivelmente aquilo que Ezequiel está falando, daquelas águas, né? Lembram-se das águas curadoras? Lembram-se de Ezequiel? Então essas águas estão mostrando que aquele lugar ainda passará por um grande abalo sísmico. Puxa vida, esse é o nosso Deus. Tá lá, viu? Tá lá. Não é história da carochinha, não. Tá lá. Não é lenda, tá lá. Para quem quiser ver. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, Abraão, não obstante ter adquirido toda aquela terra, os patriarcas, né, Isaque e depois Jacó, e eu vou contar, prometo para você que eu vou contar toda essa história, e eles adquiriram, financeiramente falando, um dos documentos mais antigos que existe sobre compra e venda, sobre essa história toda, né? E Hebreus 13, 14 diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, Jesus, pastora Mara está falando, cheguei no amém, mas cheguei. Então, exatamente essa constituição maravilhosa. Eu vou parar por aqui, porque são muitas informações. E, ao mesmo tempo, é uma obra tão maravilhosa do Senhor. A obra do Senhor tem começo, meio e fim. É por isso que Jesus declara lá na cruz do Calvário aquilo que eu já falei para vocês, né? No grego, tetelestai, está consumado. Está consumado por que está consumado? Por duas razões. Tetelestai se falava quando? Primeiro, quando alguém adquiria uma propriedade, depois ela ia buscar os valores, né? Era assim que funcionava. Buscava os valores, enquanto o dono da terra buscava testemunhas, pessoas juramentadas. Hoje a gente chama isso no direito de fé pública. Eles tinham fé pública e aí eles viam a pessoa trazendo os valores. E aí tinha um carimbo. Geralmente os publicanos tinham esse carimbo, né, no tempo de Jesus. Tetelestai.
está consumado. Mas também, tetelestai, era quando, por alguma razão, por exemplo, eu tinha uma dívida muito alta e naquela época, né, se tomava a família como escrava, como penhora, como depósito, né? E como se a minha família tivesse sido tomada pelo credor como penhora, como depósito. E aí eu juntei, eu trabalhei, eu me esmerei e consegui todos os valores que estava devendo para o meu credor. Chego lá diante do meu credor traz a minha família, também vem as testemunhas, né? Igualzinho como adquirir a propriedade, nunca se fazia nada sozinho. Então aí vem as testemunhas e aí a pessoa coloca os valores sobre a mesa e aí as testemunhas, não é o proprietário, as testemunhas conferem, vê se está tudo bem e aí passa um escrito de dívida, né? Geralmente escrito em pedrinha branca. Lembra de Apocalipse que o nosso nome está escrito em pedrinha branca? Então era a maioria na cultura era isso. Então escrevia em pedra branca, ou então, né, sobre um papel, um pergaminho, tetelestai, e ali colocava o nome da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que lá no Apocalipse o Senhor tem uma pedrinha branca, que está o meu nome escrito, só eu e o Senhor sabemos do nosso nome. Olha aqui, que maravilhoso. Tetelestai. A dívida foi paga. O que dizer, né? Jesus pagou a nossa dívida, Ele nos tomou como propriedade para que Ele pudesse nos dar a alforria, a nossa liberdade. E hoje somos nós quem decidimos se queremos dar voz ao nosso proprietário, que é Jesus Cristo ou não, mas Ele nos comprou por alto preço. A palavra de Deus é maravilhosa, né? É poderosa, porque Ele nos comprou. Ele nos comprou. Ele nos adquiriu. Para sermos escravos dele? Não. Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, né? E ele fala que ele veio nos servir. Meu Deus, ele entrou com jumentinho. Ele poderia entrar com cavalo de guerra? Poderia. Era o tanque da época, né? Era o cavalo de guerra, mas não. Ele entrou com jumentinho. E ele estava simbolicamente falando que ele estava entrando em paz, para manifestar a paz, para distribuir a paz, para ungir aquela terra e aquele povo com a paz. Glória a Deus. Vamos orar. O tempo passa, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa em nome de Jesus. É por isso que eu amo a palavra do Senhor. É por isso que nós meditamos todos os dias, né, na palavra do Senhor. A palavra é sem palavras. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos todos os nossos pedidos diante do teu altar, o nosso jejum também, pela nossa vida, pela nossa casa, nossa família, o nosso país, tudo isso que estamos atravessando, nós estamos consagrando no teu altar todos os dias, por isso derrama-te sobre nós, move-te dos céus em nosso favor, também sobre a nossa casa, os nossos familiares, todos que estão aqui, minha tia Alzira, minha tia Rosália, meus tios, primos, netos, filhos, genros, noras e também o meu primo Alexandre, todos, a presença, o poder, o mover de Deus, meus pais, seu João, dona Dália, dona Nadir, seu Toninho, o João, a Roseli, a Ângela, também o bispo Antônio, Suzy, Priscila, Fábio, Márcia, filhos, netos, a glória, a presença, junto com o seu Augusto, dona Ifigênia, a presença, o poder de Deus, a pastora Mara que está aqui, a Elô, Wesley, filhos, o Walter, também a Rosa Araújo e
todos, a glória, a presença, o Rogério, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor, se derramando sobre cada um de nós. Senhor, derrama-te com cura, visita os nossos membros, visita o nosso corpo, as nossas taxas, fígado, rins, coração, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, ó Deus, em nome de Jesus, artérias, pâncreas, fígado, em nome de Jesus, recebam a vida, recebam a ressurreição, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor. Derrama-te, ó Deus, com a tua saúde, curando nossos ouvidos, nossos olhos, as células. Senhor, purifica as células, torna-as completamente saudáveis, em nome de Jesus, e nós te louvaremos e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, os nossos amados, os nossos familiares, aqueles a quem nós temos como pessoas, ó Deus, amadas, queridas, que estão passando pela Covid-19, Senhor, tem misericórdia. Trata, cura, visita, restaura, renova, em nome de Jesus. Também, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país. Tem misericórdia. Essa pandemia está expondo as feridas de um país, ó Deus, tão rico, mas ao mesmo tempo tão miserável, por causa da maldição. Eu acabei de falar uma delas aqui, por causa das guerras do passado. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, cura, liberta a nossa terra, liberta o nosso país, move-te dos céus e nós te louvaremos e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E nesse momento tão difícil, tão crucial, tão terrível, de tanta tristeza e angústia, Senhor, o Senhor tem pontuado, o Senhor tem destacado, e o Senhor tem nos protegido, nos livrado, nos abençoado e nos curado. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o teu povo, as famílias aqui representadas na vida profissional, financeira, material. Senhor, houve um abalo em todos os níveis e também nessa área. Por isso derrama-te, abre um caminho, ó Deus, que nós possamos viver a tua prosperidade, o teu sucesso, as tuas vitórias, e nós te louvaremos e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre as nossas vidas nesse sábado, que seja um sábado maravilhoso, um dia inesquecível, um domingo, um final de semana muito especial, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a graça, a vida abundante em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, um sábado muito especial e até amanhã às 10 horas da manhã. Amanhã tem 2 horários, às 10 e também às 4h30. Se você puder, manda aí a tua caixinha de perguntas, o que você quiser perguntar, aí eu vou respondendo, claro, nunca aqui nesse momento, mas em outro momento eu vou respondendo, eu mando para você a resposta, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Um beijo Amanda, um beijo para você, para o Fábio, Luquinha, Júlia, todo mundo aí na tua casa, um beijo para todos, fiquem na paz, tchau, tchau.